Procure por Colossenses, no capítulo 1. Separei aqui 3 versículos. São os versículos que a gente publicou ali no início do mês, no dia 1º do mês, por aquele projeto, né? A cada mês uma palavra, a cada mês um decreto bíblico, né? E foi exatamente essa passagem, essa porção da palavra que a gente escolheu para hoje estudarmos. Colossenses 1, a partir do versículo 17. Começa assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Amém? Agora você pode sentar aí, na bênção, na paz do Senhor. Esse é um trecho muito filosófico, mas é um trecho muito interessante também da palavra. E agradeço a Deus porque a gente vai usar esses versículos como base, né, para a nossa fé, para a palavra de Deus na nossa vida durante esse mês. Eu entendi muito essa palavra para esse mês quando fala de coisas novas. Todos nós precisamos de novidades, né? Todos nós precisamos de boas notícias. Coisas novas são essas boas notícias. O Evangelho é conhecido como as boas novas. Então são boas novas que chegam aos nossos ouvidos e nós então entendemos, recebemos, e quando elas são apresentadas para a gente, dependendo de quem apresenta as novas, elas podem ser boas, mas elas também podem ser más. Então a gente tem que ter muito cuidado na escolha de quem nós apreendemos as novas, as notícias. Quando eu escolho a Bíblia, quando eu escolho a palavra de Deus, uma palavra já passada à prova, né? São muitos os anos em que a Bíblia é colocada em foco, já se tentou várias vezes desacreditá-la, mas ela nunca caiu em descrédito. Então ela é uma palavra que eu posso garantir, eu posso ter uma garantia comigo de que as novas que a Bíblia traz, as novidades que vem na Bíblia, elas são boas, são incontestes, já são testadas e não foi nunca desacreditada. Então posso me apegar a essas verdades, dizer que essas novas são verdadeiras. E toda vez que alguém me apresenta a Bíblia, eu busco nessa apresentação perceber se essa apresentação é uma apresentação sincera. É muito parecido com as nossas próprias apresentações. Como é que você se apresenta quando você vai a algum lugar? Eu posso chegar aqui na igreja e começar a minha palavra, minha ministração, me identificando. Oi, eu sou o pastor Fábio, pastor desse ministério, pastor do Ministério Efraim, aqui em Teresina. Sabendo mais do meu currículo, você vai reconhecer, faz tempo que eu estou no Evangelho, faz tempo que eu estou na palavra, faz tempo que eu estudo a Bíblia, faz tempo que nós ministramos, faz tempo que nós publicamos nossas ministrações. Entre aí no nosso canal, Ministério Efraim Apostólico, Efraim Apostólico, você vai ver que temos ministrações desde o começo da pandemia, foi quando a gente começou a colocar lá. Você vai se impressionar, às vezes 2, 3 publicações por semana tem lá nesse canal. Lá eu tenho certeza que você vai encontrar uma apresentação da Bíblia. Então isso é uma apresentação que se faz. Quando você chega num local reservado a profissionais, você vai se apresentar profissionalmente. Essa semana eu recebi no meu trabalho um profissional, veio de uma empresa, ele ia apresentar a empresa dele, ele trouxe um cartãozinho chamado cartão de visita. Todo mundo já conhece um cartão desse, né? Um cartãozinho pequenininho, ele entrega, tem o nome dele, a identificação dele, a identificação da empresa, ele entrega um cartão. Eu lembro de uma vez que eu recebi um professor de um outro país na minha sala, lá onde eu trabalho, da França. Ele trouxe um cartão dele escrito em francês. Eu, infelizmente, não falo francês ainda, quem sabe? Ainda não falo francês. A Matusa sabe francês, gente. Eu devia ter trazido o cartão para a Matusa traduzir. Mas eu não falo francês ainda, então no verso do cartão dele estava em inglês. Aí em inglês eu pude arriscar entender. Entendi. Então, eu ainda não falo o azafês, né? Mas pegar o azafês, eu entendo o que o Azaf está dizendo aí. E aí, em inglês eu entendi. E aí me deu um clique. Ué, eu não tinha nenhum cartão para dar para ele em inglês, muito menos em francês. E o cartão que eu tinha era totalmente em português, eu entreguei para ele. Ele olhou para o cartão,
deve ter achado ridículo e guardou. E ali eu disse, nunca mais passo vergonha como essa. Mandei fazer o cartão que o verso era em inglês. Também nunca mais o francês voltou, né? No dia que ele voltar, esfrega na cara dele. Agora você vai entender o meu cartão de visita. Eu ainda tenho lá nas minhas coisas um bocado de cartão em inglês, né? É uma apresentação para você se identificar, você dizer quem você é. Paulo abriu a carta dele aos discípulos que moravam na cidade de Colossos, apresentando Jesus. Esses versículos que nós lemos aí foi um cartão de visita, foi um cartão de apresentação sobre quem é Jesus. Ele está dizendo, ele é antes de todas as coisas. Quem é Jesus? Nele tudo subsiste. Paulo, quem é Jesus? Ele fala, ele é a cabeça do corpo da igreja. Só nesse pequeno versículo aí, que Jesus, na identidade que Paulo revelou, ele é cabeça de um corpo. E logo em seguida ele diz, da igreja, só aí tem um estudo teológico profundo, que desde o século XIV homens debatem para ensinar que o corpo de Cristo é a igreja. Vocês sabem disso, porque a gente já fala disso há muito tempo. Mas Paulo começou dizendo numa simples carta em um versículo. Eu não desprezo nada, sabe? Porque uma reunião como essa que a gente está aqui, parece muito simples. Alguém veio, ministrou louvores, a gente cantou. Às vezes nem cantou com tanta ênfase, com tanta força, ou entendendo bem a letra. Mas a gente cantou, louvamos, e agora chegou o momento de estudar a palavra. Parece um negócio tão simples, quando terminar a gente vai orar e depois vai para casa. Deve ter um almoço muito gostoso na sua casa, também assim que eu oro para que seja o meu almoço, seja muito gostoso. Então a gente vai para a nossa família, vai para o nosso lar e parece que o domingo passou. Fez algum efeito? Fez alguma mudança? Paulo escreveu apenas uma carta. E olha o ensino pesado que Paulo traz em um versículo. Ele simplesmente disse no versículo, ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do corpo da igreja. Um ensino forte, um ensino pesado, só num versículo. Escrito numa carta. E era isso que os colossenses tinham para receber no culto deles. Era essa carta aí, porque Paulo mesmo não estava lá. Então parece que às vezes é muito simples, mas uma boa nova apresentada para você pode ter um efeito muito profundo. Princípio, o primogênito dos mortos. Olha só como esse cartão de visita é um cartão de visita até detalhado, mas é um cartão de visita profundo. Ele é a primazia de todas as coisas. Jesus é tudo isso. Jesus é tudo isso que Paulo estava ensinando, e na verdade depois a gente descobre que Jesus é muito mais. Mas o foco da minha palavra hoje, o foco do meu ensino hoje, é algo muito mais profundo. Nesses últimos versículos, quando Paulo explica, dizendo: aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, Paulo ele vai no âmago de uma crença que já estava disseminada pelo meio das cidades gregas. Colossos é uma delas. Logo pertinho de Colossos tinha uma cidade chamada Éfeso. Também uma cidade Start, onde Paulo startou uma parte do seu ministério. Então Éfeso era até maior, Éfeso durou até mais, uma cidade que durou muito mais tempo do que Colossos. Colossos foi destruída provavelmente por um terremoto seguido de uma guerra. Então Colossos já não existia durante muito tempo. Hoje só tem ruínas lá no lugar onde se aponta ser essa cidade. Então Paulo teve que trazer um ensino para combater uma ideia que já estava disseminada no meio dos gregos, no meio dessa cidade inclusive. Então você imagina que nós aqui somos uma igreja, somos uma comunidade, e eu sei que na cabeça de cada um de nós tem várias ideias. Eu penso diferente de você, é verdade. Você tem algumas conclusões que vêm da bagagem da sua vida, dos seus estudos que lhe formaram. Então você tem uma formação. E essa formação está aí dentro de você. E talvez você tenha crenças baseadas nessas formações. E talvez numa mensagem como essa, uma crença dessa seja confrontada. E você então vai poder se perguntar: qual é a boa nova que está sendo me apresentada e eu posso ter como verdade? Porque isso vem da Bíblia. Então isso vem da Bíblia ou vem dos meus conhecimentos próprios que eu afirmo ser verdade, mas que só tem dentro de mim? Paulo veio e trouxe essa expressão: nele, em Jesus Cristo, reside toda a plenitude. Pastor, não peguei ainda. O que é que essa mensagem, essa palavrinha, essa expressão, essa parte de uma frase, nele reside
toda a plenitude. Por que isso ia combater uma ideia falsa? Por que isso ia combater uma crença falsa? Porque naquela época já se tinha uma estratégia de pensamento ou um modelo que aspirava a ser um modelo filosófico chamado gnosticismo. E as pessoas que acreditavam que a gnose era a base de tudo, que inclusive a solução para a humanidade estaria inclusive dentro dela. Assim pensava aquela gnose inicial, e que essa gnose é uma palavra grega que significa conhecimento. Conhecimento é uma coisa ruim? Lembra daquela expressão que o pessoal usa? Busque o conhecimento. Nunca ouviu isso aí? Tem muitas expressões que o pessoal fala, que vem dessa ideia grega. Então a gnose é uma parte de Deus que está dentro de você, que quando você adquire conhecimento, ela aflora e aí soluciona todas as suas dúvidas. Parece uma coisa ruim? Se eu tiver conhecimento, se eu buscar conhecimento, isso vai aflorar em mim alguma coisa. E essa alguma coisa vai poder me diagnosticar que eu posso resolver alguns problemas. Parece uma coisa ruim? Naquela época não pareceu. Por isso as pessoas estavam abraçando, inclusive as pessoas que tinham contato com as verdades bíblicas. Porque a palavra dizia, a gnose dizia, é conhecimento. E um pouquinho de Deus está dentro de você. E quando você pega conhecimento, esse pouquinho de Deus acende como se fosse uma fagulha. E aí aquele fogo aumenta. E aí você começa a enfrentar os seus problemas e resolvê-los. Parece uma boa solução. Paulo disse, não é não. Paulo disse, tem mais alguma coisa aí que vocês não estão entendendo, que eu quero mostrar para vocês. E Paulo reuniu nas cartas aos Colossenses e na carta aos Efésios, nessas duas cidades, ele resolveu rechear essas duas cartas, com essa ideia para dizer o que é a plenitude de Deus quando reside dentro de alguém. E ele começou apresentando Jesus Cristo, nele residia. E a palavra que ele usou, residia, era de propósito, porque era o mesmo termo da gnose. Era o mesmo termo que eles usavam, era um termo técnico que eles usavam. E quando ele usou plenitude, que é pleroma no original grego, só é usada na gnose. Então é por isso que eu sei que Paulo aqui não estava escrevendo por escrever. Ele não escreveu plenitude para dizer, é tudo, 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 tudo. Ele não usou só isso. Ele usou uma palavra técnica que os ensinos da gnose traziam, que quando você tinha essa essência de conhecimento dentro de você, você atingia a pleroma, você atingia a plenitude. Então era muito fácil uma pessoa dizer, eu já atingi a plenitude. Com Deus, não. Com gnose, com conhecimento. Então quanto mais conhecimento eu adquiro, mais perto eu estou da plenitude. Agora você conseguiu detectar a diferença. Então quanto mais conhecimento se queria, mais perto se estava da plenitude. Aí Paulo vem e escreve uma frase como essa, logo na abertura. Eu vou dizer para vocês quem é Jesus. Ele é tudo isso. E aí para complementar, ele dá uma tacada dessa, né? Nele reside toda a plenitude. Pleroma. Quem leu isso aqui dentro daquela igreja dos Colossenses deve ter se impressionado. Opa, pleroma eu já ouvi em algum lugar. Foi naquela palestra que a gente ouviu sobre gnose. Como assim agora é com Jesus? É nele que reside toda essa plenitude. Paulo teve que continuar. Eu vou ter que ensinar para vocês um pouco mais. Ainda na Epístola aos Colossenses, agora no capítulo 2, no versículo 9, Paulo ainda usa essa expressão. Porquanto nele habita, olha só a expressão que Paulo usa. Porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mais explicado do que isso, impossível. Ele foi agora pegando aquela primeira frase que ele colocou na apresentação e foi destrinchando ela e dizendo, olha, dentro de Jesus mesmo, nele, corporalmente, é no corpo de Jesus que vai habitar toda essa plenitude. E não uma plenitude só de conhecimento, mas ele pega e usa o termo divindade, a plenitude divina, a plenitude de Deus, que no conceito de Paulo era muito maior do que qualquer plenitude de conhecimento. Isso aqui tem uma importância muito grande para a gente aqui, tá? Porque Paulo logo no começo ele diz, Cristo é o cabeça do corpo. E ele identifica, o corpo é quem? A igreja. E aqui ele disse, essa plenitude habita corporalmente. Ele está dizendo que a plenitude de Deus
habita no corpo de Jesus. E o corpo de Jesus é a igreja. Então a plenitude habita aqui. Posso concluir isso? Claro que eu posso. Por que isso aqui, quando a gente acontece aqui, quando a gente vem fazer aqui esse culto, esse momento, por que é tão especial? Por causa disso, porque é nessa reunião, nesse tipo de reunião, onde você pode perceber essa plenitude divina. Nós podemos fazer vários eventos aqui. Se esses eventos forem com esse credenciamento da plenitude divina, é aqui onde ela vai residir. É aqui onde ela vai habitar. A gente pode fazer outras reuniões. A gente faz uma reunião, às vezes, lá do Brad, né? A gente faz a reunião daquela ali, é só uma comunhão entre nós, é só um momento que a gente vai e toma um lanche junto, toma um café junto. Mas percebe que sempre nas nossas reuniões, seja de que tipo for, a gente consegue trazer um pouquinho da palavra, né? A gente consegue trazer um pouquinho da plenitude divina, porque quando a gente se reúne, apesar do prédio, pode ser nesse, pode ser em qualquer lugar, pode ser na casa de vocês. Quando a gente coloca isso aqui no meio, quando a gente coloca a palavra no meio, a plenitude vem e reside. Todo mundo começa a entender as coisas. A gente começa a entender as explicações da vida. A gente começa a raciocinar sobre os nossos problemas. E principalmente a obter soluções para eles. Isso é plenitude divina. Então a plenitude divina habita corporalmente. Habita no corpo. Qual Jesus é a cabeça. Então esse ensino da gnose, nós começamos a destrinchá-lo hoje aqui. O conhecimento em si vai te encher de conhecimento. Mas o conhecer Jesus Cristo vai te encher de um outro tipo de plenitude. Plenitude divina, que é diferente de plenitude de conhecimento. Eu vou me esforçar para mostrar isso para vocês hoje. Paulo conclui essa parte dos Colossenses e vai explicar a carta toda. Eu não vou gastar mais tempo sobre essa carta. Para mim, eu preciso te dizer que você precisa ler essa carta aos Colossenses. Não é longa, não é grande. Dá para você ler antes do almoço de hoje. Leia, você vai gostar. Mas eu vou passar para Efésios. No primeiro capítulo, quando ele escreve para os discípulos que moram na cidade de Éfeso, Paulo vai explicar um pouco mais sobre o corpo. Efésios 1, 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Jesus, tá? E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele de novo aborda o assunto, diretamente, de forma incisiva, dizendo, vocês que acreditam nessa gnose que tem se espalhado por aí, que enche o ser humano, que traz plenitude para o ser humano. Eu vou explicar um negócio para vocês, e começa a explicar. Na igreja, ele começa a dizer, Jesus pegou todas as coisas e botou embaixo dos pés dele. Então ele é superior a todas as coisas. E para mostrar que ele é tão superior a todas as coisas, ele deu isso que ele botou debaixo dos pés dele para o corpo dele. E ele identifica de novo para a igreja. Para que houvesse ali uma plenitude. A plenitude de Deus que enche todas as coisas. Então ele quebrou ali o entendimento. Não é o conhecimento que vai preencher todo mundo. Ele disse, é essa plenitude de Deus que enche todas as coisas. Quando você olha para as coisas, você vê a plenitude de Deus. 2 livros, eu já falei deles em uma das nossas mensagens. 2 livros que explicam Deus. Esse livro que nós estudamos aqui hoje é a Bíblia. E outro livro que a gente fala, né, na teologia, o livro da natureza. Quando você olha para a natureza, você vê que ela está plena de quê? Só tem uma explicação, filho. De Deus. E eu ainda vou te mostrar isso hoje. Por que mesmo eu atuo como cientista, eu tenho conhecimento, eu até lhe incentivo, busque seu conhecimento sim, porém, você tem que diferenciar um do outro. Tem um que quando você se relaciona com a natureza, você tem que entender, meu Deus, tem alguma coisa maior do que isso aqui. Alguma coisa que colocou tudo isso debaixo dos seus pés. Essa igreja aqui que nós somos hoje, essa igreja de Jesus na terra, essa igreja de Jesus desde aquela época até hoje, a mesma igreja, não uma placa diferenciada, tá? Mas essa igreja que crê em Jesus Cristo, essa igreja que crê nessa palavra, essa igreja que crê nesse evangelho, essa igreja manifesta a plenitude divina. Seja de uma forma ou de outra, seja numa reunião como essa, ou seja você orando na sua casa com o Espírito Santo, como cantamos aqui no louvor, né? Quando o Santo Espírito vem, o que você faz? Você tem que fazer alguma coisa, tem que dar uma resposta. Manifestar a plenitude que só Ele
pode te dar. É aqui que nós começamos a nos encher de uma plenitude. É por isso que tem diferença. Tem gente que pode ser muito inteligente mesmo, mas não ter a plenitude divina. E pode ter gente que não sabe nem escrever, mas é cheio da plenitude de Deus. Então aqui Paulo estava dando as diferenças entre as coisas. Não dá para resolver problemas humanos relacionados à sua espiritualidade com um conhecimento que não é essa ferramenta. Quando as coisas são espirituais, só dá para resolver com a plenitude divina. Não dá para resolver com a plenitude de conhecimento. Por isso que tem gente que, mesmo sabendo muito, parece que está vazio. Plenitude enche todas as coisas, mas está tão vazio, por quê? Porque esse conhecimento não preencheu. Tem coisas que não vai conseguir preencher. Cheios da plenitude. Ainda em Efésios, capítulo 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Perceba agora a transição que ele faz. Ele explica que agora temos uma plenitude de Deus, que excede, é muito maior do que qualquer entendimento de conhecimento. Não adianta, eu vou me encher de conhecimento, mesmo assim não vai entender a plenitude de Deus se não for por meio de Cristo. Então, por meio de Cristo, a gente tem esse amor que excede todo entendimento. E ele fala, para que cada um de nós, olha a transição, na igreja reside a plenitude. Agora Paulo faz uma transição. Cada um de nós agora cheios da plenitude divina. Como igreja, reunidos, nós somos um coletivo que consegue atrair a plenitude divina quando se reúne. Mas ele também fala, é possível que cada um de nós também receba a sua porção da plenitude divina. Agora a plenitude divina é dada individualmente. Todos nós aqui podemos ser plenos dessa plenitude divina, desse conhecimento divino. Podemos ser também plenos do conhecimento dito humano? Podemos. Mas existe uma coisa que excede todo entendimento. Pode pegar o homem com o maior nível de QI. Se ele não tiver essa proximidade, que daqui a pouco eu vou mostrar para você, do conhecimento do amor de Deus, essa plenitude divina não lhe pertence. Não é dele, não é para ele. Ele não vai conseguir entender. Você vai agora ver que é por isso que se levanta uma discussão que para mim é meio boba, uma discussão entre ciência e fé. Por que uma tem que ser maior que a outra? Elas são diferentes. Você compara banana com gosto de maçã? Por preferências. Mas banana é melhor do que maçã? Por preferências. Mas eu não tenho como comparar que uma coisa é igual a outra. São diferentes. Então banana não é igual a maçã, maçã não é igual a abacaxi, ciência não é igual a fé. Mas uma tem que ser melhor que a outra, elas atuam em coisas diferentes. A Bíblia não tem uma característica, ela não tem uma pretensão de ser um tratado científico. Porque ciência é humano. Foi o homem que determinou as bases da ciência para que ele pudesse começar a entender os efeitos da natureza. Eu gosto de um escritor, a forma como ele aborda, tem um livro que eu quero te indicar, Cultura e Valor. É um livro de um filósofo, Ludwig Wittgenstein. E esse cara, ele se dizia, eu não sou cristão, mas eu não tenho como dizer diferente. Quem acredita que Cristo ressuscitou tem uma vantagem. É mais ou menos assim a filosofia dele. Então quem acredita que Jesus ressuscitou tem uma vantagem. Tem uma vantagem porque ele vai além de um conceito. Jesus Cristo pode ter sido um grande professor. Se ele morreu e a sua carne se decompôs, é mais ou menos assim que ele trata, e a sua carne se decompôs, então ele foi um grande professor, deixou ensinos, estão registrados aí as suas aulas nos evangelhos. Aprendam, vocês vão gostar muito, vai lhe ensinar bastante. Mas se ele ressuscitou, a sua carne não se decompôs, mas ele ressuscitou, aí ele abre um leque de esperanças. Aí ele abre um leque de salvação para a alma. Aí ele abre um leque que vai além dos ensinos. Porque o ensino do professor Jesus, segundo essa filosofia do Ludwig, esses ensinos do professor Jesus,
alimentariam muito o nosso conhecimento. Obrigado, nos ensinou. Mas se ele ressuscitou, ele traz para a gente uma esperança que só pode ser dada por certeza. E essa certeza tem um nome. Segundo essa filosofia, o nome dessa certeza é fé. Nota que esse filósofo ele conseguiu diferenciar as duas coisas. Os ensinos do Mestre Jesus alimentam o seu conhecimento. Mas se você crê que ele, além disso, ele também é o Filho de Deus, porque ele ressuscitou, ele é o Filho de Deus, então você ganha esperança, você ganha uma certeza. Após a morte, você também pode ressuscitar. E essa certeza vem da fé. Aliás, o que precisa realmente ser salvo? O que precisa dentro de nós realmente ter uma certeza de que tem uma eternidade?